O Coffee Break Company World CIO está hoje com Mafalda Diniz. A Mafalda é a diretora de marketing e comunicação da Maleo. Mas, afinal, o que é a Maleo? Neste mundo híbrido que se adivinha, em que os espaços de trabalho não são mais os mesmos, em que ainda existe quem pense no que fazer, a Maleo traduz um conceito inovador em soluções para escritórios, criados a pensar no futuro dos espaços de trabalho. No futuro, que se calhar, eu diria, melhor num presente. Onde integra uma completa oferta de serviços integrados com a aposta de uma total flexibilidade ajustada a cada realidade. Este é aquilo a que se propõe a Maleo. Olá, Mafalda, bom dia. Na realidade, no que é que se traduz este conceito? Olá, bom dia, João, e obrigada pelo convite. É exatamente isso que o João disse, é este conceito de associar ao espaço de trabalho uma série de serviços que normalmente estão associados a serviços de hotel, ou seja, todos os nossos clientes têm todo o tipo de serviços que precisam à distância de um telefonema para a recepção, e isto é a grande diferença da inovação. E achei graça ao João dizer que não é o futuro, que é o presente, porque de facto a pandemia acelerou este futuro. Nós hoje estamos a viver aquilo que acharíamos que viveríamos daqui a 3 ou 4 anos, porque a pandemia acelerou a forma como as pessoas vivem os espaços de trabalho e, portanto, tornou-se muito mais importante termos estes serviços todos à nossa disposição, porque fazem do espaço de trabalho um espaço muito mais atrativo. E hoje em dia, com esta questão do teletrabalho, que se instalou e nunca mais o mundo será o mesmo, todas as empresas têm que arranjar formas de tornar o local de trabalho o suficiente interessante para que as pessoas queiram sair de casa e efetivamente virem trabalhar. Uma das razões por que estamos a conversar foi que eu ter percebido que a Maleo tinha um cariz, ou tinha uma potência, não sei exatamente como chamar, tinha uma visão em que o seu foco era nos clientes de cariz tecnológico, ou mais tecnológico. Porquê o target ser este? Quais são as grandes diferenças entre uma empresa de cariz tecnológico ou uma outra qualquer? Que vos fazem acolher no vosso conceito? Sim, nós não procuramos só empresas tecnológicas, a verdade é que elas nos procuraram porque estavam um passo à frente de todas as outras antes da pandemia, ou seja, tudo aquilo que nós oferecíamos é mais facilmente absorvido pelas empresas de tecnologia porque empresas de tecnologia têm os millennials a trabalhar e, como todos sabemos, têm um mindset diferente. E não vivem o final do mês, vivem o final do dia. E esta rapidez e necessidade de flexibilidade, hoje estão aqui, amanhã estão em Espanha ou em Inglaterra, a velocidade com que as empresas crescem, necessitam de uma resposta por parte dos espaços de trabalho que possam colmatar todas estas necessidades, e esta é a grande diferença que nós apresentamos e que se tem provado de facto pela continuidade que os clientes têm apresentado connosco. É a rapidez de resposta e o não haver um limite, o que quer que seja que o cliente precisa, desde que seja possível, nós fazemos. E isto é de facto o que as empresas tecnológicas precisam e procuram e que nós temos até aqui dado resposta. E dá-se este movimento interessante de, sobretudo depois da pandemia, as pessoas nos procurarem, porque nós temos um modelo flexível, portanto fazem um contrato connosco com 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que quiserem, porque não sabem muito bem para onde irão a seguir e acabam por ficar connosco, como temos o caso da Amgen, agora com contratos muito mais longos e a abrir novos centros connosco, a expandir, têm uma perspectiva de expandir os colaboradores quase no dobro até ao final do ano e abriram um centro connosco. Portanto, nós temos tido este crescimento orgânico também devido à procura dos nossos clientes. Ou seja, um pouco como que ajudar a tomar a decisão que a maioria dos executivos hoje tem. Eu tenho conversado com alguns que ainda não sabem bem, uma coisa é o ponto de vista estratégico, outra coisa é do ponto de vista prático. Às vezes aquilo que se pensa não existem ferramentas ou não estão ao alcance de algumas empresas no imediato para ser execuível. Aquilo que vocês propõem é ajudar também os executivos a tomarem essa decisão, ou seja, colocar um serviço que lhes permita não ter limites na tomada de decisão.
Isso leva, como disse agora mesmo, a um fenómeno interessantíssimo que é crescer com os clientes, ou seja, o cliente que quer internacionalizar numa solução como esta tem a Maleo como um parceiro? Sim, houve alguém que deu este exemplo de a Maleo é o assistente invisível em todas as frentes. Ou seja, é um assistente que dá resposta a todas as áreas de negócio, a todas as necessidades que as empresas têm, mas que não faz parte do payroll. E, portanto, eles sabem que qualquer coisa que precisem, podem telefonar e que nós, pelo menos se não conseguirmos, se não for possível exatamente o que eles querem, temos uma ou duas soluções para lhe apresentar. E dá-se este facto interessante, de facto, os serviced offices, os escritórios com serviços, que é um segmento relativamente novo, é de facto, nós sentimos que é mesmo o futuro, porque é por isto que as pessoas ficam connosco, precisamente por todos os serviços que envolve. Nós temos clientes de empresas da área de TI que nos pedem eventos em 2 dias, e estamos a falar de eventos para 200 pessoas, de transformar um piso inteiro numa discoteca com bares e com piscinas de bolas, e às vezes dizem-nos isto com 2 dias de antecedência. Nós fazemos as coisas acontecer, e eu acho que esta é a grande diferença, é o facto das empresas ficam connosco porque se apercebem que só têm mesmo que se focar no negócio deles, tudo o resto à volta que é necessário fazer para que os colaboradores e todos os stakeholders, não é, se sintam junto à empresa, eles não têm que se preocupar com rigorosamente nada, as coisas simplesmente acontecem, e estamos a falar disto, como estamos a falar de, por exemplo, quando uma Airbus chegou à Maleo, não existia ainda em Portugal uma equipa para fazer o setup de toda a rede e de toda a parte tecnológica, e portanto fomos nós, a nossa equipa interna serviu de suporte à Airbus. E há uma história muito, muito engraçada no que diz respeito à Airbus, porque todos os componentes de TI chegaram em caixas seladas, e elas foram colocadas dentro de uma sala, as caixas estavam completamente seladas, nós não fazíamos ideia, nem podíamos saber o que lá estava, foram fechadas numa sala com uma câmara de videovigilância, e apenas uma pessoa da nossa equipa foi autorizada e credenciada para entrar nessa sala, para no dia em que abriram as caixas, sem saber o que estava a fazer, simplesmente fazer o que a câmara lhe dizia: tire o componente X do sítio X e coloque no Y. E isto tudo foi feito com base na extrema segurança de uma empresa como a Airbus e na total confiança nos nossos serviços e nos nossos colaboradores. Portanto, isto é uma coisa que nos orgulha de facto muito, é sermos este suporte para empresas como a Airbus, por exemplo. Uma das coisas que tenho notado, e se calhar a Mafalda vai-me ajudar a compreender melhor isto que vou agora chamar à nossa conversa, que é este tipo de empresas, como a Maleo e como os seus concorrentes, têm nos últimos tempos escolhido a cidade de Lisboa como uma preferência. Qual é a razão de Lisboa? Lisboa está de facto na moda, é um ponto em que é uma escolha das empresas, ou tem a ver com a maior facilidade de ocupar edifícios, não será pelo preço, porque todos nós sabemos o preço dos espaços em Lisboa. Quais são as razões que levam a que este tipo de empresas como a Maleo e os seus clientes prefiram estar aqui? Em primeiro lugar, eu acho que é a inovação. Lisboa foi considerada a 12ª cidade em termos de inovação no Índice Europeu da Inovação, e isto é obviamente um fator que atrai as empresas de TI, não é? Depois temos as políticas ambientais, nós temos feito uma evolução muito grande no que diz respeito às emissões, à redução das emissões de CO2, à redução do consumo de água, e isto é muito presente em todas as empresas agora, é uma preocupação de facto que existe, é esta preocupação ambiental. Depois, em termos de mobilidade, Lisboa é uma cidade que é relativamente pequena e tem uma excelente rede de transportes, quer transportes públicos como alternativos, como simplesmente toda esta área nova da cidade, desde o Saldanha até ao Parque das Nações, que é quase plana, e portanto torna-se muito interessante para deslocações de bicicleta e para uma série de fatores que estas empresas com uma camada mais jovem apreciam. Tem uma ótima oferta cultural, tem um clima fantástico,
E depois tem esta forma a cidade fervilha, não é? Nós tivemos uma recuperação económica, toda a gente sabe os problemas económicos que Portugal enfrentou, e tivemos esta recuperação económica progressiva e visível aos olhos de toda a Europa, que faz com que tenham confiança em Portugal, porque está visível toda a progressão económica que foi feita depois do tropeção que tivemos, não é? E todos estes fatores, eu acho que são uma série de fatores que fazem com que, de facto, Lisboa não é bem estar na moda, mas, de facto, apresenta uma série de fatores que são muito interessantes para as empresas se instalarem cá. São as condições que permitem os mais novos, e que são aqueles que estão agora na idade de produzir para estas empresas, como a Airbus, que já citou, a Lenovo, Xiaomi, a Refinitiv e a Getir, são, entre outros, um conjunto de clientes desta área tecnológica que vos procuram com confiança e que têm nas suas equipas gente nova que quer um serviço chave na mão, poderá assim dizer-se, mas que a cidade esteja de facto virada para eles, enquanto pessoas, enquanto a sua mobilidade. Mafalda, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversarmos sobre este modelo que me parece extraordinariamente interessante e que esta conversa é mais do que também ajudar os nossos leitores e os decisores a perceberem que existem soluções para resolver os seus problemas nesta difícil tarefa de mudar a maneira de estar dentro das empresas. Mafalda, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, João. Muito obrigada.